Welcome to another class. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês do básico ao avançado. E o tema de hoje é incrível. Você não pode perder de jeito nenhum, porque eu vou fazer você aprender em uma aula que você levou anos para aprender em escola. E eu já vou explicar do que eu estou falando, mas você já deve estar imaginando, né? Primeiro, o que é um verbo? What is a verb? A verb is an action. Um verbo é uma ação, né? Comer, beber, chorar, brincar, trabalhar, estudar, viver. Tudo que é uma ação é um verbo, certo? E qual que é a estrutura de um verbo? Isso a gente já aprendeu em inglês, né? Trabalhar, por exemplo, é to work. Então eu tenho esse to aqui no começo, né? To work, trabalhar. E quando eu quero montar uma frase, eu falo assim, ó, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele trabalha, he works. E eu estou estruturando, né? Estou montando frases com esse verbo. Eu tenho vários exemplos de verbo, né? Alguns a gente já viu, outros aqui são novos, mas, por exemplo, to work, trabalhar, to walk, caminhar, to drink, beber, to live, viver ou morar, to have, ter, to be, ser ou estar, to eat, comer, to delete, deletar, to clean, limpar, to learn, aprender, to see, ver, to want, querer. Então nós temos vários verbos, como eu disse, alguns que vocês já viram e outros que é a primeira vez, mas não tem problema nenhum. E assim, tem alguns verbos que eles são de base, que são bem importantes, né? Por exemplo, o verbo querer. Eu quero, I want. I want, eu quero. Eu preciso, I need. Eu tenho, I have. Eu quero, eu preciso, eu tenho. I want, I need, I have. E quando eu digo que eu quero aí fazer uma ação, por exemplo, eu quero comer, eu digo I want to eat. Repete comigo. I want to eat. Eu quero comer uma pizza grande. I want to eat a big pizza. Eu quero comer uma pizza grande com os meus amigos no próximo final de semana. I want to eat a big pizza with my friends next weekend. Ele quer falar francês fluentemente. Ele quer. He wants. Ele quer falar. He wants to speak. He wants to speak French fluently. Então, eu quero comer. I want to eat. Ele quer falar. He wants to speak. Eu quero ser. I want to be. I want to be. Eu quero ser. Você já deve ter escutado aquela música assim, né? I wanna be a billionaire, so bad. Música do Bruno Mars. I want to be a billionaire. Eu quero ser bilionário. Agora vamos falar um pouquinho do verbo precisar. Eles precisam estudar. They need to study. Eles precisam estudar juntos na próxima semana na escola. Repete comigo. They need to study together next week at school. Ela quer ser. She wants to be. To be não é o verbo ser? Então, ela quer ser. She wants to be. Ela quer ser minha amiga. She wants to be my friend. Ela quer ser minha amiga no Facebook. So, she wants to be my friend on Facebook. Nós temos. We have. To have não é o verbo ter, então nós temos. We have.
Nós temos que ser perfeitos. We have to be. Nós temos que ser. We have to be perfect. We have to be perfect on this project. Repeat. Eles precisam aprender. They need to learn. They need to learn. Eles precisam aprender inglês. They need to learn English até o final do ano. By the end of the year. They need to learn English by the end of the year. Ele tem que ser um bom aluno para aprender inglês. Ele tem. He has. Ele tem que ser. He has to be. Ele tem que ser um bom aluno. He has to be a good student to learn English. Então, em todos esses casos, eu tenho um verbo de base aqui no começo, né? Eu quero, eles precisam, nós temos. E depois o verbo no infinitivo. Eu quero comer, ele quer falar, eu quero ser, eles precisam estudar e assim por diante. Agora vamos falar do famoso verbo to be. Por que o verbo to be é tão difícil e por que as pessoas às vezes se complicam tanto com ele? Bom, vocês viram que para a maioria dos verbos a conjugação ela é muito fácil, né? O verbo trabalhar é to work. Eu trabalho, é só tirar o to, colocar I e pronto. I work, you work, he works, we work, they work. É a mesma coisa, é work para todo mundo. Já o verbo to be, ele tem uma conjugação própria, ele é especial. Ele não segue essa regrinha dos outros. Ele é o famoso verbo to be. A única coisa que muda é que a conjugação dele muda. Ao invés de eu falar I be, you be, he bees, não existe isso. Não vai ser a mesma regrinha que a gente tem para os outros. Então, primeiro, to be é só um verbo, como qualquer outro. To work é trabalhar, to study é estudar, to be é ser ou estar, certo? Bom, vamos falar um pouco da conjugação. Quando eu vou montar uma frase com ele, eu digo assim, ó. Eu sou, I am. Então, to be é ser. Eu sou, I am. Você é, you are. Veja, vocês viram que mudou aqui, né? Ao invés de seguir a mesma regrinha dos outros verbos, eu tenho uma conjugação específica. Lembre-se que em português isso acontece para todos os verbos, né? O trabalhar em português seria eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. Ia mudando tudo. Em inglês eu tenho um verbo aqui, tem outros, mas eu falo disso depois. Mas são pouquíssimos que a conjugação vai mudar. Mas vamos focar agora no verbo to be. Aprende aí comigo. Eu sou, I am. E ó, fecha a boca. I am. I am. Eu sou. Você é. You are. Você é meu amigo. You are my friend. Ele é. He is. Ele é. Então eu não posso falar he am, he be, he are. No. He is. He is my friend. Ele é meu amigo. She is. Ela é. Ah, mas se eu falasse ela trabalha, she works. Ela viaja, she travels. Ela bebe, she drinks. Mas ela é, fica she is. E continua com it is. We are, nós somos. Lembra da música? We are the world. We are the children. Nós somos o mundo. We are the world. We are, nós somos. They are, eles são ou elas são. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar, né? Então, I am também pode ser eu estou. Por exemplo, eu estou no escritório. I am in the office. Você está cansado. You are tired. Então pode ser ou estar. Vamos colocar uns complementos aqui para as frases fazerem mais sentido, né? Então, to be é o verbo ser. Eu sou um bom aluno.
I am a good student. Repeat. You are a good professional. He is a good boy. She is a good girl. It is a good dog. We are good friends. They are good players. Eu sou um bom aluno. Eu sou. I am. Então, ser é o to be. Eu sou. I am. Sou o quê? Um bom aluno. I am a good student. Você é um bom profissional. You are a good professional. Ele é um bom garoto. He is a good boy. Ela é uma boa menina. She is a good girl. Um bom cachorro. It's a good dog. Será que eu vou ser bem sincero com vocês? Com cachorro, principalmente animais de estimação, é muito comum usar o he ou she. Muito, muito, muito comum. A gente diz que o it é para animais, mas quando é um animal de estimação, é bem improvável que as pessoas vão usar o it, tá? Nós somos bons amigos. We are good friends. E eles são bons jogadores? They are good players. They are good players. Eles são bons jogadores. Vou dar alguns exemplos da vida real aqui, né? Pesquisando sobre Will Smith. Will Smith is an American actor. Então, Will Smith é. Opa, não é o verbo ser? Eu sou, você é, ele é. So he is. Ele é um ator americano. He is an American actor. Já o Magnus, por exemplo, ele é da Noruega, né? Norueguês. E ele é um mestre de xadrez. O ex, que é o atual campeão. Who is the current world chess champion. Para vocês verem aqui casos de uso do verbo to be na vida real. A gente pode ver isso também em ofertas de emprego, né? Olha um exemplo aqui. Uma vaga de Business Analyst em Toronto. Many Wonders Inc. is an emerging product design brand. Então, a Many Wonders Inc. ela é uma marca de design de produto emergente. Ela é is, certo? E aqui E aqui ele diz o seguinte, que the tech infused the lifestyle products are designed, ou seja, os produtos eles são desenhados, they are designed. Se a gente continuar aqui embaixo, nós temos the Centre for Addiction and Mental Health. It's Canada's largest mental health and addiction teaching hospital. Então esse CAMH aqui, que é o Centre for Addiction and Mental Health, ele é o maior hospital, né, de ensino para doenças mentais e vícios, né, do Canadá. Is Canada, ele é o maior do Canadá. It is. Já aqui embaixo nós temos We are one of the Canada's most admired cultures and here's why. Nós somos uma das culturas mais admiradas do Canadá e aqui está o motivo, o porquê. We are, nós somos. Então, ser ou estar. Assim como eu comentei na música, né? We are the world. Nós somos o mundo. We are. Nós somos. Um ponto importante aqui para falar para você, tá? O verbo to be, ele realmente é importante, talvez o verbo mais importante que existe no inglês. Mas ele não é obrigatório, tipo assim, toda vez você precisa usar. Lembre-se, quando eu falo uma frase, eu quero comer pizza. Essa frase não tem o verbo ser, não é eu sou ou eu estou. Não, é eu quero. Então, I want. Mas o que que você quer? Comer. I want to eat. Eu quero comer pizza. I want to eat pizza. Nessa frase, em momento algum, o verbo to be foi usado e nem tem porquê. Verbo to be é ser, tipo eu sou, ou estar, tipo eu estou. Se eu falo eu quero, eu não uso o verbo to be.
Agora, se eu digo eu sou um bom aluno, aí o verbo ser está aqui. I am a good student. Agora, eu estudo inglês. I study English. O verbo é estudar, não ser. I study English every day. Eu estudo inglês todos os dias. With my friends at home. Com os meus amigos em casa. Então é importante lembrar disso. O verbo to be ele vai ser usado em várias situações, mas não significa que você tem que usar o tempo todo. Eu posso contar várias frases aqui sem o verbo ser ou estar, o verbo to be. Por exemplo, eu como pizza todos os dias, eu converso com os meus amigos, eu assisto filme, eu trabalho pela manhã e à tarde, eu ensino inglês, eu como salgadinho. Todas essas frases foram sem o verbo ser ou estar. Em inglês seria a mesma coisa. So, I work every day, in the morning, in the afternoon, I teach English, I eat pizza, I drink coffee. Ou seja, eu posso falar várias frases sem usar o tal do verbo ser ou estar. E se eu for fazer uma negativa usando o verbo to be, ou seja, eu não sou, aqui vem uma coisinha diferente. Lembra que vocês aprenderam que quando eu faço uma negativa eu uso aquele do not? Por exemplo, I do not work. Abreviado é o don't. Tipo, eu não trabalho. I don't work. Eu não estudo. I don't study. Eu não viajo. I don't travel. Basicamente, a gente tem o do, que é o auxiliar, mais o not. E aí vira don't. No caso do verbo to be, ele é especial. Aí ele não usa nenhum outro auxiliar, porque ele é auxiliar dele mesmo. O verbo to be é auxiliar dele mesmo. Então eu não coloco o don't e digo assim, I don't am. Tá errado. Eu preciso colocar o próprio verbo to be, porque ele é o auxiliar, e depois o not. I am not. Eu não sou. Eu não sou teu amigo. I am not your friend. Eu não sou americano. I am not American. Eu não sou jornalista. I'm not a journalist. Eu não sou. Lembre-se, se eu for falar eu não trabalho, I don't work. Eu não estudo, I don't study. Eu não viajo, I don't travel. Eu não sou, I am not. Foge um pouquinho daquela regrinha que a gente veio aprendendo nas últimas aulas. Vamos para alguns exemplos mesclando o verbo to be com outros verbos. Eu não sou americano. Repete comigo. I am not American. Eu não trabalho. I don't work. Eu não estudo. I don't study. Eu não sou um médico. I am not a doctor. Eu não sou teu amigo. I am not your friend. Eu não jogo basquete. I don't play basketball. Ou seja, nós temos verbos tradicionais, work, study, play, onde eu uso don't para fazer a negação, e o verbo to be, né? Eu não sou americano, não sou médico, não sou seu amigo. I am not. E se formos falar de todos os sujeitos possíveis, né? Então fica assim, ó. I am not, eu não sou. You are not, você não é. He is not, ele não é. She is not, it is not. We are not, they are not. Então assim, eu tenho todos os sujeitos que a gente discutiu. Eu, você, ele, ela, uma coisa, né? Uma situação, nós e eles ou elas. Você não é americano. You are not American. O que que acontece? O verbo to be aqui é o auxiliar, como eu comentei. E nós temos a palavra not para dar esse sentido de negação. Ele não é médico. He is not a doctor. Ele não é. He is not. Ela não é canadense. She is not Canadian. Ela não é. She is not. Lembrando que pode ser o verbo estar também, né? Vamos dizer, nós não estamos em casa.
We are not at home. Nós não estamos em casa. E talvez você esteja com medo de, mas eu vou confundir quando for o ser ou quando for o estar. Não, isso não acontece. Não precisa se preocupar, porque vai se acostumar muito bem com os contextos, né? Você me liga e pergunta, ei, onde você está? Eu digo, I am at home. Eu estou em casa. Obviamente você não vai entender assim, eu sou casa. Não, não faz sentido. Obviamente, de cara você já vai entender que é eu estou em casa. Então, quando eu quero fazer a negativa no ser e estar, eu simplesmente coloco not depois aqui da conjugação do verbo. Lembrando que para outros verbos a gente usa aquele don't para fazer a negativa no presente, né? Eu não trabalho, eu não estudo, I don't work, I don't study. Vamos falar um pouco da pergunta. A gente aprendeu também que quando vai fazer uma pergunta em inglês, eu tenho que usar um auxiliar, né? Do you work? Então, esse do faz esse papel de pergunta. Do you? Você estuda? Do you study? Você viaja? Do you travel? Você joga? Do you play? Só que em inglês, no caso do verbo to be, o auxiliar é ele mesmo. Ou seja, quando eu faço uma pergunta, eu coloco o próprio verbo to be no começo. Are you? Então, quando eu afirmo, eu digo assim, ó, você, you are my friend. Você é meu amigo. Afirmando, tá? Não é pergunta, não. You are my friend. Você é meu amigo. É uma afirmação. Quando eu faço uma pergunta, o auxiliar tem que vir para o começo. O auxiliar do verbo to be é ele mesmo. Are you my friend? Você é meu amigo? Claro que assim, muita gente faz perguntas sem fazer essa inversão. Acontece muito, já vou deixar bem claro, tá? É como às vezes você chegar nos Estados Unidos, Canadá, seja onde for, e a pessoa te perguntar assim: You are Brazilian? Sem fazer a inversão, porque o correto, né, seria Are you Brazilian? Mas a pessoa fala You are Brazilian? You're good? Você tá bem? You're good? Mas isso não é gramaticalmente correto. Eu, como professor, preciso te explicar que o certo é você fazer a inversão do verbo to be. Mas entenda que vai acontecer, você vai escutar as pessoas falando sem fazer a inversão, porque no dia a dia as pessoas não falam certinho, né, como a gente aprende nos livros. Vamos dar uma olhada aqui na sequência, então. Se eu inverto todas as frases colocando o verbo to be no começo, então fica assim: Am I? Eu sou? Am I? Você é? Are you? Ele é? Is he? E olha uma dica aqui. É muito comum esse is, he, ser falado assim, ó. Is he? Is he? A gente já vai ver uma frase aqui e vocês vão entender do que eu tô falando. Is she? Ela é? Is it? É? Are we? Nós somos? Are you? Vocês são? Are they? Eles são? São o quê? Por exemplo, você é meu amigo? Are you my friend? Repeat. Yes, I am your friend. Aquele cara ali, ele é teu irmão? Is he your brother? Yes, he is my brother. E aquela moça ali, is she your sister? Repeat. Yes, she is my sister. Então a pergunta foi: ela é sua irmã? Is she your sister? Sim, ela é. Yes, she is. É o verbo ser, né? Então ela é. Nós somos os campeões? Repete. Are we the champions? Yes, we are the champions. Eles são primos? Are they cousins? Sim, eles são primos. Yes, they are cousins. Todas as perguntas e respostas usando o verbo ser. É claro que aqui poderia ser estar também, né? Por exemplo, eu estou? Am I? Você está? Are you? Ele está? Is he? E assim por diante. Vamos fazer uma pequena revisão, então.
A maioria dos verbos, os verbos tradicionais, eu tenho uma conjugação baseado no verbo no infinitivo. Por exemplo, to have é o verbo ter. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Nós temos, we have. Diz comigo. I have a ticket. You have a bag. We have a car. Agora o verbo precisar, que é to need. Precisar. Eu preciso, I need. Você precisa, you need. Nós precisamos, we need. Então segue a mesma regrinha, né? Só por o need e pronto. Falado. Repete comigo. I need to travel. Preciso viajar. Você precisa alugar um carro. Repete comigo. You need to rent a car. Nós precisamos embarcar. We need to board. Mas no caso do verbo to be, a conjugação é diferente. Então ele não segue essa mesma regrinha. A conjugação é I am, you are, we are, he is, aquilo que a gente já viu aqui no começo da aula. Por exemplo, eu sou brasileiro. I am Brazilian. Repeat. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar. Então, você está no terminal errado. You are in the wrong terminal. Repeat. Nós estamos viajando para Miami. We are traveling to Miami. Essa é a aula sobre o verbo to be. É claro que essa é uma aula de explicação, mas a gente vai ter muita prática ainda, né? Outras conversas, diálogos. Você também vai praticar o teu listening bastante para poder entender bem o que é esse verbo to be, como usar ele, quando usar. Mas a ideia de hoje era te apresentar, e você entender a estrutura. Por que que ele é tão complexo? Na verdade, ele só tem uma conjugação diferente dos outros verbos. E lembre-se, verbo to be é só um verbo, assim como existe o verbo to work, o verbo to study, o verbo to play e mais centenas de verbos por aí. Ele é só um mundo de verbos que existem. Só é um pouquinho mais complexo porque ele tem uma conjugação diferente e, obviamente, ele é um verbo importante porque é o verbo ser e estar. E todo mundo é ou está em algum lugar. Então a gente acaba usando bastante esse verbo. Espero que eu tenha descomplicado um pouco as coisas sobre o verbo to be para você. Lembre-se que a gente tem muita coisa para ver, mas tudo depende de você, hein? Continue praticando, estudando, faça a tua parte, escute músicas, assista vídeos, veja outros materiais na internet e continue participando aqui das aulas, porque com certeza, logo logo, você vai estar falando inglês com confiança. Bye, see you later.